Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa 7ª live da nossa maratona de lives sobre reabilitação de joelho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação e tratamento na artrose de joelho, né? Essa lesão que tem uma prevalência altíssima em pacientes idosos, né? Pacientes a partir da 6ª década de vida. Deixa eu só fixar o tema para quem for entrando já ter acesso aí ao tema da nossa live, né? E como eu falei, a gente está falando hoje sobre artrose de joelho. A gente já fez live aí sobre vários temas. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Kaique, Daniel, Karine, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, minha amiga, boa noite, né? A gente já fez várias lives, né? Hoje é a 7ª live, né? E a gente já falou de muita coisa sobre reabilitação de joelho. Então, se você não participou, não acompanhou as nossas últimas lives, né? Quando terminar essa live aqui, vai lá no nosso feed, clica lá na live que mais te interessa. A gente falou sobre muita coisa, desde avaliação até tratamento das principais lesões de joelho, tudo bem? Muita coisa, LCA, síndrome da dor patelofemoral, a famosa condromalácia, critérios de alta, muito insight clínico, muita coisa que não tem em artigo científico, não tem livro, né? Coisa de vivência, né? Vivência clínica dia a dia. E hoje, né, como a gente já falou, eu vou falar um pouquinho sobre artrose de joelho, essa lesão que é bastante comum, né, em pessoas a partir da 6ª década de vida, né? Deixa eu só colocar aqui uma imagem e aí vocês veem, né? Essa imagem eu gosto bastante, pessoal, porque fica bem claro, né, o que é uma artrose, o que é artrose de joelho, né? Então, muita gente fala, desgaste, então desgaste, artrose, e muita gente não entende, muita gente fica naquela questão, o que é esse desgaste? É exatamente assim que o seu joelho vai ficar, né, quando você atingir aí 50, 60, 70, 80 anos, daí para mais desgastado, né? E muita gente fica com medo, fica com receio do joelho desgastar, da articulação desgastar. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? O desgaste articular é algo normal, né? Por que normal, né? O desgaste, ele se assemelha muito, né, ao uso de uma máquina, ao uso da máquina, né? O nosso corpo humano é a máquina. Então, a partir do momento, né, a partir dos anos que a gente vai utilizando essa máquina, é normal, né, que a articulação ela desgaste, né? Que nem um carro. A partir do momento que quanto mais ele roda, mais o pneu ele desgasta. É normal, né? Então, ter artrose, né, é algo normal. O que não é normal, né, o que você tem que dar atenção, né, e procurar um tratamento especializado é quando essa artrose, né, esse desgaste vem gerando dor, vem gerando incapacidade funcional, né? Aquelas atividades que antes eram muito fáceis vêm se tornando difíceis de serem realizadas devido à questão do desgaste, devido à questão da artrose, tá? E o que a gente tem que ter em mente, pessoal, que nem sempre o paciente que tem artrose, né, ele vai ter dor. E a gente vai falar isso aqui um pouco mais na frente, né? Mas essa imagem ilustra muito bem, né, o que a gente chama de artrose de joelho, desgaste na articulação do joelho, né, na articulação tibiofemoral do joelho, tá? Né? E quando a gente fala em artrose, a gente se atém à seguinte questão: é a lesão degenerativa mais comum, de maior prevalência. Por que isso? A gente sabe muito bem, né, isso já é um dado do IBGE, que a população idosa vem crescendo cada dia mais, né? Então, como é uma lesão, né, que ela tem a sua maior prevalência em idosos, em indivíduos a partir da 6ª década de vida, é normal, né, que a prevalência dela seja alta por todos esses dados, né, que a gente trouxe aqui, né? E também tem um grupo que a artrose de joelho ela pode surgir, né? E que não é um grupo que se enquadra nesse grupo de idosos, né? Nesse grupo de pessoas a partir da 6ª década de vida.
Esse grupo, né, é aquele grupo de pessoas que são submetidas ou não a cirurgias após alguma lesão de estruturas. Por exemplo, o paciente que ele rompe o ligamento cruzado anterior e ele opta por um tratamento conservador. A gente sabe muito bem que o paciente que rompe o ligamento cruzado anterior e não faz a reconstrução, não é submetido a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, né? É provável que ele desenvolva um grau de artrose um pouco mais precoce, né? A gente sabe disso, né? Isso aí não é novidade para ninguém, né? Como também o paciente que é submetido a meningectomia. O que é a meningectomia? Inclusive eu postei um vídeo hoje sobre isso. Meningectomia é um procedimento cirúrgico, né, que é realizado no menisco, uma estrutura super importante do nosso joelho, né, que o médico cirurgião ele retira uma parte do menisco que está instável ou que está solta dentro da articulação, né? E essa parte do menisco que está solta ou instável, ela pode vir a gerar bloqueio articular. Por isso que o paciente, quando tem uma lesão instável, uma lesão em alça de balde do menisco, ele precisa ser submetido a uma cirurgia de urgência, né? E essa cirurgia é a meningectomia. Então, quando uma parte desse menisco, fala André, seja bem-vindo, meu irmão. Quando uma parte desse menisco é retirada, aquela região que antes tinha o menisco, ela não vai ter mais nada absorvendo ali. Então, esse paciente, ele está propenso a desenvolver uma artrose de forma mais precoce, tá? Então, quando a gente fala em artrose, a gente tem que ter atenção a esse público também, de pacientes que ou não fizeram cirurgia após uma ruptura de ligamento, né, ou um menisco, enfim, ou quando o paciente é submetido à meningectomia, tudo bem? Quando é submetido à meningectomia, que é quando ocorre a retirada de uma parte do menisco, tá? Então, esses dois grupos são os grupos que são mais acometidos na artrose de joelho. E aí, a gente entra num ponto, né, que aí já é para você que é fisioterapeuta, para você que é estudante, para você já se ater, né, que você pode receber um paciente desse aí amanhã no seu consultório, na sua clínica, né? Qual é o quadro clínico mais comum? Como é que esse paciente tende a chegar? Como é que esse paciente tende a chegar no nosso consultório? Paciente de artrose de joelho, como é que esse paciente tende a chegar? Geralmente, né, no geral, na maior prevalência, são pacientes idosos, pacientes a partir da 6ª década de vida, né? O paciente que tem artrose de joelho, né? Alguns chegam utilizando algum tipo de dispositivo auxiliar, né? A bengala é muito comum, porque é um perfil de paciente que já não tem uma boa ativação muscular, quadríceps inibido. Lembra que eu falei nas últimas lives? Dor gera inibição, ou seja, é um perfil de paciente, pessoal. É paciente que tem uma artrose sintomática, né? 100% tem inibição no quadríceps. Uns mais e outros menos, tá? Então, é aquele perfil de paciente que vai chegar ali com a bengalinha, muitos claudicando, mancando, né? Com um padrão de marcha ruim. É um perfil de paciente, né, que ele pode vir a ter, né, déficit de mobilidade, né, dependendo aí do grau de artrose desse paciente. Esse paciente pode ter algum déficit de mobilidade, né, principalmente para a extensão. A gente já falou aqui nas outras lives, né, sobre essa questão da extensão do joelho. Então, independente da lesão que o paciente tem, né, e esse insight aí é para você que é fisioterapeuta. Independente da lesão que o seu paciente tenha, avalie sempre a extensão do joelho. É muito importante, pessoal, muito importante. Por quê? O paciente que tem déficit de extensão do joelho, o paciente que não consegue esticar o joelho completamente, né, ele não consegue ter uma ativação completa do quadríceps. E a gente sabe que para o paciente ter um joelho saudável, ele precisa ter o quadríceps sustentando aquele joelho, um quadríceps ativo,
tudo bem? Então, a partir do momento que o paciente tem déficit de extensão e ele não consegue ativar o quadríceps, não adianta eu estar só fortalecendo. Eu preciso normalizar a amplitude de movimento, eu preciso normalizar a extensão do joelho desse paciente, tá? Porque se eu não normalizo a extensão, ele não vai conseguir ativar. Então não adianta eu estar só fortalecendo. Então se você está com um paciente, você está fortalecendo, ele não está evoluindo, dá uma olhadinha na extensão de joelho desse paciente. Muito provavelmente ele tem um déficit, tá? E você precisa corrigir esse déficit e a partir disso o paciente fazer a manutenção com os exercícios em casa, com os exercícios domiciliares e, consequentemente, você já inicia todo o trabalho de força que já vinha fazendo, tá? E também, né, alguns pacientes podem apresentar déficit de flexão de joelho, tá? Então a gente precisa também estar atento à questão da flexão de joelho, é muito importante, tá? E um outro ponto, né? Como eu já falei, esse perfil de paciente, ele vai chegar com essas características. Então, vamos recapitular aqui. É um paciente que ele pode vir, né, a chegar na sua clínica, né, com o uso de algum dispositivo auxiliar. Mas por que ele usa o dispositivo auxiliar? Muitos devido à inibição da musculatura, né? Consequentemente fraqueza muscular, déficit de amplitude de movimento, paciente que não tem uma boa amplitude de flexão e também de extensão. Se é um paciente que não tem, né, que tem um déficit de extensão, essa inibição muscular dele pode muito provavelmente estar atrelada a esse déficit de extensão, né? Paciente que tem, né, algum tipo, né, de sobrecarga em estruturas adjacentes do joelho, e para isso a gente precisa utilizar o que a gente chama de mapa do joelho, que a gente já falou lá na nossa primeira live de avaliação. A gente precisa palpar as estruturas do joelho desse paciente, né, para a gente identificar se esse paciente tem alguma estrutura adjacente, né, sobrecarregada. É muito comum, pessoal, muito comum mesmo, o paciente que tem artrose de joelho ter um quadro de Rolfit associado. Pô, Luiz, mas o que é Rolfit? Lembra que a gente falou nas últimas lives sobre uma estruturazinha chamada gordura de Hoffa, que é aquele gordinho do joelho, né? A gordura de Hoffa fica abaixo do tendão patelar, ali na região anterior do joelho do paciente? Pois bem, então essa estrutura, né, a gordura de Hoffa, é uma estrutura altamente vascularizada e inervada, né? E uma estrutura que facilmente é sobrecarregada quando o paciente tem um grau de inibição, né, grande do quadríceps. Então essa estrutura ela pode vir junto no pacote aí da artrose, né? Então por isso que a gente também tem que realizar o mapa do joelho, para a gente identificar, pô, será que esse paciente, será que essa dor dele é realmente da artrose ou será que é uma Rolfit, né? Aqui na clínica chega muito paciente aqui com artrose de joelho, você olha lá o exame de imagem, artrose clássica, bem clara. Mas aí quando você vai avaliar o paciente, a dor dele não é da artrose. É um paciente que tem uma dor mais voltada à sobrecarga do tendão da pata de ganso. É um paciente que tem um quadro mais voltado a uma Rolfit, tá? Então muitas vezes a causa da dor dele não é artrose, não é o desgaste da articulação, não é a diminuição do espaço, e sim estruturas adjacentes sobrecarregadas. Isso é muito importante, pessoal. A gente que é fisioterapeuta, né, o fisioterapeuta moderno, qual é a linguagem do fisioterapeuta moderno? É aquele fisioterapeuta que ele não fica só olhando para a articulação que o paciente relata dor, né? Então, se o paciente ele tem uma dor no joelho, minha dor é dentro do joelho, eu tenho artrose, eu tenho condromalácia, mas será que a dor dele é devido à artrose? É devido à condromalácia? É devido ao desgaste do menisco? Ou será que esse paciente tem uma dor mais voltada à gordura de Hoffa, uma Rolfit, uma inflamação na gordura de Hoffa, uma sobrecarga na gordura de Hoffa? Como é que a gente descobre isso? Avaliando.
Por isso que a gente bate aqui na tecla bastante. Então, o paciente de artrose não é somente você olhar o exame. O exame é muito importante, óbvio que é. E a gente vai mostrar aqui o exame, o que é que a gente deve observar no raio-x para que a gente tenha, né, esse achado que o paciente é um paciente, né, que tem um certo grau de desgaste. Né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas não é, o paciente de artrose não é aquele paciente que você tem que se ater somente ao exame de imagem e ver lá que ele tem artrose e tudo mais. A gente precisa avaliar outras estruturas para a gente identificar se esse paciente tem ou não um quadro associado, tá? Então, e salientando mais uma vez a importância da extensão do joelho, né? Extensão do joelho, pessoal. Déficit de extensão do joelho é o que eu mais vejo aqui no consultório, aqui na clínica, né? Cerca de 90% dos pacientes, né, que chegam com alguma queixa de joelho, lesão de joelho, 90 a 95% dos pacientes têm déficit de extensão do joelho. É algo que tem uma prevalência altíssima. E é paciente de pós-operatório inicial, né? Pós-operatório recente, que a gente sabe que é normal ter esse déficit. É paciente que tem condropatia patelar, é paciente que tem tendinopatia, é paciente que tem artrose de joelho, paciente de pós-operatório tardio. Então, todos esses pacientes, né, podem vir apresentar déficit de extensão. E aqui na clínica a gente vê isso diariamente. Quase todo paciente que chega aqui com alguma queixa de joelho, né, com a demanda voltada à articulação do joelho, tem déficit de extensão. A grande maioria, cerca de 95%. É algo assim que chama muita atenção. Então, eu fico me perguntando como é que o fisioterapeuta, ele recebe um paciente na clínica e não avalia extensão. E ali ele fica, fazendo fortalecimento, o paciente não evolui. Mas por que não evolui? Não é porque o colega está fazendo fortalecimento errado. É porque ele não está se atendo à causa do problema, que é a extensão do joelho, né? Já teve caso da gente atender aqui na clínica de paciente esportista, praticante de atividade física, praticante de tênis, né? Jogava tênis, e aí o paciente chega com déficit de extensão considerável. E é um paciente que se queixava de dor no dia a dia, né? Dor no dia a dia, não aguentava mais. A gente zerou a extensão, normalizou a extensão, passou para ele fazer esse exercício em casa, e a partir do momento que a extensão zerou, a dor do paciente sumiu. É isso mesmo, a extensão zerou, a dor do paciente sumiu. Então a gente vê esses casos. Então, se a gente fica ali só com condutas analgésicas, só com fortalecimento, a gente não se atém à causa do problema, acontece isso, né? A gente fica dando volta no tratamento, volta, o paciente faz 5, faz 10, faz 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 sessões e não tem nenhum grau de melhora, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente, pessoal, e eu falei isso lá nos stories mais cedo, é que o fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, com esportiva, ele tem que puxar essa responsabilidade para ele. A gente não pode estar permitindo, quando eu falo permitindo, não é que a gente vai obrigar ninguém, tá? Não é isso. A gente não pode estar dando brecha para que tratamentos sem evidência científica, né, ganhem um mercado. Né? O que vai resolver o caso do paciente de artrose, que tem uma artrose sintomática, né, a priori, é o tratamento conservador, é a fisioterapia baseada em evidência científica, é a fisioterapia ativa, baseada em 3 pilares, que a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. Mas uma fisioterapia ativa, pessoal, isso vai resolver, né? Quando esse tratamento específico, ele falha, o paciente não consegue evoluir, é um paciente que tem um grau de artrose muito grande, um grau de incapacidade muito grande, aí é orientado para que esse paciente passe por um cirurgião, né, para que seja cogitada a possibilidade de uma prótese total de joelho, tá?
Mas em hipótese alguma é cogitada cirurgia antes do tratamento conservador, né? Em hipótese alguma, né? Como também terapias invasivas de forma isolada não são indicadas. Tem estudos científicos aí que mostram que a fisioterapia baseada em exercício foi superior àqueles pacientes que só foram submetidos a terapias invasivas, né? A aplicação de medicação, enfim, tá? Porém, a gente, né, que atende, fala Gui, e aí meu irmão, beleza? Seja bem-vindo. A gente que está no campo de batalha, que está na clínica atendendo e tal, a gente recebe alguns pacientes onde a gente identifica que a gente precisa trabalhar de forma conjunta, de forma multidisciplinar. Paciente de artrose de joelho, tá, pessoal? A gente identifica que são pacientes que a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar. A gente precisa trabalhar junto com um colega médico, com um ortopedista. Por quê? São pacientes que têm um grau de artrose severo, né? Quando é um paciente que tem um grau de artrose severo, muito provavelmente ele vai ter, né, um déficit na funcionalidade muito grande. É aquele paciente que, para ele sentar e levantar de uma cadeira, é um evento. Ele precisa traçar várias estratégias para sentar e levantar da cadeira, né? Imagine esse paciente, o que é que ele vem sofrendo no seu dia a dia. Então, quando a gente atende esses pacientes muito sintomáticos, né? Em alguns casos, são pacientes que precisam também de um tratamento medicamentoso, de um tratamento um pouco mais invasivo, aplicação de corticoide, aplicação de ácido hialurônico. Porém, como eu falei, um trabalho multidisciplinar. O paciente vai para o médico, faz a aplicação, né, da substância, e ele já vem para o consultório de fisioterapia 1 ou 2 dias depois iniciar o trabalho de fortalecimento. Nesse perfil de paciente muito sintomático, isso aí para a gente é muito bom, porque o medicamento, a substância, ela vai fazer com que o paciente ele se sinta mais confortável, tenha menos dor, e vai fazer com que a gente consiga expor esse paciente a exercícios, a um estímulo mais vigoroso, e consequentemente ele evolui, ele ganha mais força. Imagina um paciente que está muito sintomático, não aguenta nem andar direito, né? Como é que a gente vai fazer uma cadeira extensora com esse paciente? Né? Para a gente evoluir vai demorar muito. Então, nesse perfil de paciente muito sintomático, a gente pode trabalhar de forma multidisciplinar, né? Com a aplicação da substância, e no dia seguinte ou 2 dias depois o paciente vem para a gente, para a clínica de fisioterapia, para a gente fazer toda a parte de ganho, amplitude de movimento, fortalecimento, tudo mais, tá? Então a gente não pode ser radical a tal ponto em falar que o que resolve é só fisioterapia e acabou. Não é assim. Cada caso é um caso. Tem paciente que a fisioterapia não vai conseguir ajudar. A gente tem que ter ciência disso, né? Tem paciente que a gente não consegue resolver. Tem paciente que tem indicação de cirurgia. Tem paciente que tem indicação de prótese. E a gente vai, mesmo assim, poder ajudar esse paciente, né? Fazendo um bom pré-operatório e dando uma boa assistência pós-operatória, logo no pós-operatório imediato. Então, a nossa profissão, ela consegue ajudar os pacientes, né? Porém, tem pacientes que eles precisam de um acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar, né? Tem paciente que tem um grau de artrose muito severo, né? Tem um grau de artrose muito grande, e são pacientes obesos. E a gente sabe muito bem que a obesidade, o IMC alto, ele é um fator de risco para artrose, é um fator que atrapalha a evolução do paciente com artrose. Então, esse perfil de paciente, ele precisa também ser acompanhado por um nutricionista. Então, perceba a complexidade da abordagem do paciente com artrose de joelho. Então, quando a gente faz uma live como essa, o intuito é a gente orientar, passar informação, passar insight clínico, passar informação baseada em evidência, mas também passar informação, né, de relevância tanto para os alunos, colegas de profissão, para a sociedade, que tem muita gente que nos segue aqui, né, que é do dia a dia, que é de outra área, enfim, e para mostrar que
que a fisioterapia ela trabalha em conjunto também, trabalha em conjunto com a medicina, em conjunto com a psicologia, em conjunto com a nutrição, tá? Então são pacientes que eles podem, né, vir a ter a necessidade de serem acompanhados também por outros profissionais, né? E a gente tem que ter humildade em saber o momento certo de encaminhar esse paciente para o médico, encaminhar esse paciente para um nutricionista. Porém, o que você tem que ter em mente é o seguinte: quem tem artrose de joelho precisa fazer tratamento fisioterapêutico. Ponto. Independente que se for isolado, só com a fisioterapia, se é um paciente que a fisioterapia sozinha vai conseguir resolver, ótimo, né? Mas é um paciente que precisa passar por um médico, por um ortopedista. Beleza, mas ele também vai precisar fazer fisioterapia. É um paciente que tem sobrepeso, é obeso, tem um alto IMC. Beleza, ele vai ter que passar por um nutricionista, vai ter que reduzir o peso, vai ter que fazer atividade física, um educador físico, mas também vai ter que fazer o tratamento fisioterapêutico. Entendeu? Então a fisioterapia ela está inserida nesse processo de tratamento, tá? E quando a gente fala em... Eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais na frente, né? Antes disso, né, a gente vai para avaliação, né? E quando a gente fala em avaliação, a gente se atém logo à questão do exame de imagem, né? Que é muito comum paciente de artrose de joelho chegar com o exame de imagem, com a maletinha lá, com o exame de imagem com raio-x. Na artrose de joelho, o que é mais indicado? Raio-x, radiografia, tá? Com carga, tudo bem? A radiografia tem que ser com carga, para a gente identificar se existe isso aí que vocês estão vendo na imagem. Diminuição do espaço articular, isso aí é sinal de artrose de joelho, tá? A diminuição do espaço articular, tudo bem? É um sinal que o paciente apresenta um grau de artrose de joelho. Então, existe uma classificação, se eu não me engano, é a de Kellgren e Lawrence, né? Kellgren e Lawrence, né? Que mostra, né, a classificação de acordo com a diminuição, o grau de artrose de acordo com a diminuição do espaço articular, né? Juntamente com a aparição de osteófitos, né? Que é o famoso bico de papagaio, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, no exame de imagem, a gente vai observar isso aí, né? Se o paciente apresenta diminuição do espaço articular, se o paciente apresenta osteófitos, né? Apresenta um desgaste articular, se apresenta edema ósseo, né? Enfim. Então, são sinais que a gente precisa ter atenção no exame de imagem do paciente com artrose de joelho. Lembrando que a radiografia, o raio-x tem que ser com carga, tá, pessoal? Isso aí é uma regrinha que ninguém pode deixar de passar. A gente só consegue identificar o que vocês estão vendo aí em uma radiografia com carga. A radiografia tem que ser feita com o paciente descarregando peso e não deitado lá na maca com o joelhão esticado, tá? A gente precisa sempre ter essa informação para identificar, e quando o paciente chega para a gente com um raio-x que não foi feito com carga, a gente fazer a requisição e encaminhar esse paciente para a realização de um exame correto, tá? E aí a gente entra no segundo aspecto, quando a gente fala em avaliação de pacientes com artrose de joelho, né, que é a questão dos testes, né? O que é orientado hoje pelos estudos científicos? O paciente que tem artrose de joelho sintomática, né, não é efetivo, né, não é indicado ele ser submetido a testes especiais, a testes ortopédicos, né? Isso aí não traz uma confiabilidade boa, né, para diagnóstico, né, para uma boa anamnese desses pacientes. O que é indicado pelos guidelines, pelos estudos de maior relevância? Testes funcionais, tá? O que é um teste funcional? É você colocar o paciente na função dele. Então, colocar o paciente para agachar. Pô, Luiz, mas o cara faz agachamento no dia a dia? Faz. Quando você vai sentar no sofá, você faz um agachamento. Você vai sentar, levantar na cadeira, você está fazendo um agachamento.
Então, colocar o paciente na função e testar essa questão. Os testes funcionais, subir e descer degrau, né? Aí no consultório a gente pode testar com step, né? Ou até se na sua clínica tem escada, bota o paciente para subir escada, é claro que com você do lado. Então, a gente precisa colocar o paciente na função. Então, testes específicos, testes ortopédicos não são, né, a primeira opção quando a gente fala em avaliação, e sim a parte funcional. Né, juntamente, né, com um teste funcional que eu gosto bastante e eu realizo com os meus pacientes, né, de artrose de joelho, é a questão do TUG test, Time Up and Go. O Romildo falou aqui, ó, treinar a funcionalidade para uma melhor evolução. Perfeito, meu irmão, perfeito. Porque assim, a gente não pode, é isso aí que o Romildo falou, a gente não pode ficar somente ali naquela questão de 3 de 10, fortalecimentozinho e só isso, e na maca, não, a gente precisa colocar esse paciente na função, a gente precisa colocar esse paciente para subir degrau, a gente precisa colocar expor, é claro, de forma gradativa, a gente precisa colocar esse paciente na função, a gente precisa colocar esse paciente para agachar sem sentir dor, e para isso a gente vai ter que realizar o manejo dos sintomas, a gente precisa colocar o paciente na função, pessoal, a gente não pode só estar deixando o paciente na maca. É claro que tem paciente que a gente, inicialmente a gente só vai conseguir atender na maca, né? Mas já está evoluindo bem, vamos para fora da maca, vamos fazer exercício, cadeia fechada, tá? Ajuda bastante, colocar o paciente na função, isso aí mesmo que o Romildo falou. Show de bola, meu irmão, muito obrigado pela contribuição, pela participação. E aí, voltando para esse teste funcional, que é o teste que eu mais gosto de fazer com os meus pacientes, né, de artrose de joelho, que é o Time Up and Go, que é um teste onde a gente vai colocar o paciente sentado, né, colocar um obstáculo a 3 metros de distância e vai pedir para o paciente levantar da cadeira e andando até esse ponto, dar a volta e voltar e sentar na cadeira. E todo esse percurso a gente marca o tempo que ele demora para fazer. Isso aí é para ser feito no momento da avaliação, quando o paciente chega a primeira vez na tua clínica, tá? Porque a gente precisa avaliar isso, anotar o tempo que ele demorou para fazer esse percurso e lá na frente, quando esse paciente estiver evoluindo bem, você vai fazer o mesmo teste para fazer esse comparativo. Porque se o paciente demorou, vamos supor, 25 segundos no momento da avaliação para fazer esse percurso e depois de 15 atendimentos ele demorou 12 segundos, o paciente evoluiu bastante funcionalmente. E o que foi que ele evoluiu para fazer esse percurso mais rápido? Ganhou força muscular. Você provavelmente normalizou amplitude de movimento, é claro, quando existe déficit, e você ganhou força com esse paciente. Por isso que ele está conseguindo fazer o percurso mais rápido. Melhora funcional. É o que o colega falou aí, o Romildo. Colocar o paciente na função, melhora funcional. Ó, sempre função, sempre função, sempre função. Então esse teste é maravilhoso, perfeito, porque a gente avalia o paciente na função. Entendeu? A gente avalia se esse paciente evoluiu funcionalmente, levantar da cadeira, fazer um percurso, né? Fazer esse comparativo do antes e depois, início e lá na frente, né? A gente tem vários questionários aí, porém, aqui na clínica, o paciente com artrose de joelho, eu sempre realizo esse teste. Sempre. E sempre ele traz uma informação, traz um feedback muito bom, um feedback clínico pra gente muito bom, tá? E aí a gente entra, né? A gente tem que se ater só dando uma recapitulada, né? Pra gente não esquecer. Avaliação de paciente com artrose de joelho, nada de ficar somente, né, com exame de imagem. A gente não trata exame, pessoal. O exame de imagem, ele é importante? Porém, ele é complementar. Você não pode pegar o exame do paciente, ver que ele tem uma diminuição do espaço articular, tem osteófito e tratar esse paciente com uma artrose. Às vezes a dor que esse paciente sente na frente do joelho, né, tá mais ligada a rofite, a um quadro de rofite, inflamação na gordura de Hoffer, e você fica ali tratando a imagem e come bola.
você poderia resolver o problema desse paciente muito mais rápido, né? Que é aquela coisa. Hoje, os serviços da área de saúde, eles priorizam experiência. Então não tem aquela, minha clínica é lotada. Sim, mas sua clínica disponibiliza de uma boa experiência para os pacientes, se sim, ótimo. Se não, reveja. Porque uma hora ela vai ficar vazia. E muito em breve. Entendeu? Então, fisioterapia, tratamento fisioterapêutico é experiência. É você passar informação, é você gerar resultado, se possível, gerar resultado rápido, né? Em poucos atendimentos. É claro que tem caso que não dá, tem caso que a gente precisa de tempo. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe isso, né? Acredito, né? E sempre fazer com que o paciente participe do tratamento, que o paciente entenda, por que ele está fazendo esse exercício, por que ele precisa ganhar extensão, por que você avalia a extensão do joelho, por que o meu joelho está dessa forma aí, ó, como está nesse exame de imagem. O que é isso que está nesse exame de imagem? Não é você pegar o laudo e ler o laudo. Ler o laudo é fácil, qualquer um lê. A questão é você pegar a imagem e mostrar para o paciente. Pega a imagem, senta do lado do paciente e mostra a ele, ó, seu João, seu problema é esse aqui, ó, é isso aqui, ó, isso aqui é isso. A gente tem que se ater a isso aqui na imagem, pessoal. Não fica só no laudo, não fica só olhando laudo qualquer um lê, entendeu? Então, se você é fisioterapeuta, tem curso de ensino superior, você precisa interpretar a imagem, mostrar para o seu paciente, identificar, mostrar, explicar para o seu paciente na imagem. Pode ter certeza que ele vai te dar muita credibilidade, porque ninguém faz isso. Então, se você passar a fazer isso no seu dia a dia clínico, uma coisa que é pequena, né, aos nossos olhos, para o paciente é muita coisa. Então, se você começar a fazer isso aí no seu dia a dia, né, os pacientes que você vai atender vão ter uma experiência fantástica com você. Os pacientes vão gostar disso. Então, a gente também tem que se atentar, saindo um pouquinho aqui da parte da artrose, a gente também tem que se atentar à questão comercial, de experiência, pessoal. De experiência. Os nossos pacientes, eles precisam ter uma boa experiência. Eles precisam chegar e sair da avaliação e falar assim, o fisioterapeuta lá me explicou coisa que ninguém nunca me falou. Já passei por N profissionais e só ele me falou isso. Só que o que é simples para mim, às vezes não é simples para você. O que é simples para a gente profissional, às vezes não é simples para o paciente. A gente tem que entender isso e ter humildade. Às vezes o que é simples demais para mim, o que já é automático para mim, às vezes não é para outra pessoa, às vezes não é para o colega, às vezes não é para o paciente. E a gente precisa ensinar, a gente precisa explicar. Porque a partir do momento que eu explico, o paciente entende, o paciente adere melhor ao tratamento, o paciente confia mais em mim, o paciente vai seguir as orientações que eu passar para ele para casa, consequentemente ele vai evoluir, vai ter sucesso no tratamento, vai ficar bem, vai ter sua qualidade de vida restaurada, vai ter uma vida mais feliz, vai ter mais satisfação, né? E pra gente, nem se fala, a gente vai ter muito mais satisfação, a gente vai ter satisfação em ajudar as pessoas, tá? Então a gente precisa também ter esse aspecto. Tá? E aí, entrando, né, na parte de grande importância, que é a questão do tratamento nos pacientes de artrose de joelho, né? Eu vou colocar uma imagem aqui que resume 100% o que é preciso fazer no tratamento de um paciente com artrose sintomática, né? E a gente ter sucesso com esses pacientes. Essa pirâmide, ela traz os 3 pilares necessários, os 3 pilares que não podem faltar para um tratamento de sucesso de artrose de joelho, tá?
Lembrando que todas essas informações são informações do Colégio Americano de Reumatologia, que é uma das instituições que mais estudam pacientes com artrose de joelho no mundo, tá? Então, o que é que essa pirâmide ela traz pra gente? Vocês veem aí que tem 3 pilares. Primeiro pilar, que está lá na base, orientação. E entra no que eu estava falando aqui anteriormente. O paciente que tem artrose de joelho, ele precisa ser orientado. A gente precisa explicar para ele, seu João, o que o senhor tem é isso aqui, né? E a sua dor é causada devido a isso, né? O tratamento ele vai ser baseado dessa forma. Durante o dia, o senhor vai seguir essa e essa orientação, né? Você vai usar a joelheira nesse momento. O senhor vai fazer a aplicação de gelo de tantas e tantas horas por tanto tempo. Por quê? Então, orientação. Essa é a base. Porque se o paciente ele não entende o que ele tem, ele não vai entender por que ele está ali. Ele não vai entender, por que eu tenho que fazer esse exercício aqui de esticar o joelho em casa para ganhar extensão. Não é por que eu tenho que fazer, o paciente não vai fazer. Então você tem que explicar para ele, seu João, você precisa fazer esse exercício de ganho de extensão, porque a partir do momento, você percebe aqui, que nesse teste que a gente fez, o seu calcanhar está um pouquinho mais alto. Todo paciente aqui na clínica, quando eu vou fazer o teste, eu explico o que a gente vai fazer antes e peço a permissão para tirar uma foto da altura do calcanhar para mostrar para ele o que é que eu estou olhando ali, tá? Porque a partir do momento que tem um déficit, eu falo, seu João, a gente vai precisar fazer esse exercício em casa, para a gente zerar, para a gente fazer com que o seu calcanhar fique alinhado com o calcanhar do lado do joelho bom, para que a gente consiga zerar essa extensão e, consequentemente, ganhar força no quadríceps, né, nesse músculo da coxa, porque se a gente não zera a extensão, a gente não vai conseguir ativar 100% o quadríceps, e aí todo o fortalecimento não vai adiantar, e a gente precisa do quadríceps forte para gerar compressão, aumento da área de contato e, consequentemente, menos pressão. Olha a diferença, olha a experiência que o paciente vai ter no seu atendimento. Pessoal, acredita em mim, quase ninguém faz isso. Ninguém faz isso, quase ninguém. De 100% dos fisioterapeutas, 10% no Brasil fazem isso. 10%. E são os 10% que têm sucesso na profissão. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Se você é fisioterapeuta, é estudante, se você é estudante, melhor ainda, que você já começa a criar essa cultura e você já vai entrar no mercado de trabalho com essa postura. Se você é fisioterapeuta, independente do tempo que você está formado, ainda há tempo. Ainda há tempo. Amanhã você já muda. Amanhã você já muda a sua conduta. Você já explica para o paciente. Tá? O paciente vai te olhar de forma diferente, né? Porque, infelizmente, o paciente quando o paciente ele nunca fez um tratamento fisioterapêutico, ele chega achando uma coisa. E aí, quando você tem essa postura, as expectativas dele são alteradas positivamente em nível máximo. Então, tudo isso ajuda bastante. Então, orientação, base da pirâmide. Emagrecimento. Como eu falei anteriormente, a obesidade, o IMC alto, ele pode ser classificado como um fator de risco em pacientes com artrose de joelho, como também um fator que dificulta a progressão, a melhora desses pacientes. Porque se é um paciente que tem um grau de artrose severo e é obeso, aquela carga vai estar ali o tempo todo, né? Então a gente precisa diminuir o IMC desse paciente, o índice de massa corporal, tá? A gente precisa de colocar esse paciente dentro da classificação adequada dele para que a gente consiga evoluir, para que esse ponto do IMC não seja um impeditivo, algo que venha impedir, que venha atrapalhar o processo, né, de reabilitação desse paciente, tá? Então o emagrecimento, ele é um fator importante. É claro que quando o paciente é obeso, quando o paciente tem um IMC muito alto,
Nesse caso, a gente precisa encaminhar esse paciente para um nutricionista para que ele possa ser submetido, né, a um acompanhamento nutricional e, consequentemente, isso aí jogar junto com a gente. Esse fator jogar junto com a gente, né, numa melhora efetiva desse paciente, tá? E lá em cima, no topo da pirâmide, um dos mais importantes, né? Sem isso, nada feito, que é o fortalecimento, tá? O fortalecimento específico. Lembra que eu venho falando aqui nas últimas lives? Fortalecimento nunca isolado, sempre conjugado, tá? Fortalecimento nunca somente de quadríceps, fortalecimento nunca somente de quadril, e sim os dois juntos, né? Você precisa ter um quadril forte, quadril, estabilizador proximal dos membros inferiores. Seu paciente precisa ter um quadríceps forte, porque o quadríceps vai gerar compressão articular, aumentar a congruência articular, né? Consequentemente, menos pressão articular, consequentemente, menos dor, tá? E juntamente, né, com fortalecimento de flexores plantares, que é sinergista, né, do quadríceps aí na marcha, em cadeia fechada e tudo mais, né? Posterior de coxa, fazer, mas o que a gente tem que ter, né, em mente é isso aí, né? Fortalecimento em conjunto, quadril e quadríceps, muito importante, pessoal. Nunca peguem, nunca iniciem um tratamento somente fortalecendo o quadril, somente fortalecendo o quadríceps, né? Isso já é comprovado cientificamente que não é indicado para o resultado positivo do paciente. E como eu falei aqui anteriormente, a gente precisa disponibilizar uma experiência de excelência para os nossos pacientes. E aí volta à base da pirâmide lá, orientação, informação. Explique para o seu paciente por que você está fortalecendo o quadríceps. Explique para o seu paciente por que você está fazendo um exercício de ponte. Explique para o seu paciente por que você está fazendo um exercício de ostra. Explique para o seu paciente por que você está fazendo um SLR lateral. Explique. O que é simples para você não é simples para o seu paciente. O que é óbvio para você não é óbvio para o seu paciente. Tá? Então a gente tem que explicar, informação, orientação, base, é a base, olha lá, ó a pirâmide lá, ó. Na base da pirâmide, na base do tratamento tem informação, tem orientação. A gente precisa trabalhar com isso, tá? E lá no rodapé, ó, embaixo da base, tem uma frase: fisioterapia não trata artrose. E aí, o que é que vocês acham? Essa frase é muito polêmica, porém ela tem que ser interpretada da forma certa. Vamos lá. Fisioterapia não trata artrose. Está lá no rodapé, ó. Fisioterapia não trata artrose, diminui a dor e melhora a função do paciente. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Pera aí. Deixa eu botar uma imagem aqui. Isso é artrose. Isso é artrose de joelho. Diminuição do espaço articular. Quando eu leio aquela frase, fisioterapia não trata artrose, a fisioterapia não vai tratar essa deformidade aí, ó, essa diminuição do espaço articular. A fisioterapia não vai normalizar o espaço articular. Então a gente tem aqui, ó, uma diminuição do espaço articular. A fisioterapia não vai fazer isso aqui, ó, normalizar o espaço articular. Mas a fisioterapia ela vai melhorar, diminuir a dor desse paciente com base nas técnicas de manejo de sintomas, nas técnicas analgésicas e anti-inflamatórias. E a fisioterapia principalmente vai melhorar a função desse paciente através de um ganho de força efetivo, melhorando assim a funcionalidade, a função dos nossos pacientes. Então, quando vocês ouvirem essa frase, não se assustem, tá, pessoal? Não é que a fisioterapia, não é que o paciente com artrose não vai fazer, vai ter que fazer fisioterapia sim. Porém, com esse intuito, diminuir dor e melhorar a função do paciente, tá? E aí a gente entra, deixa eu mostrar para vocês aqui um artigo bem legal que eu gosto bastante de mostrar nas minhas aulas, palestras, enfim, que é esse estudo do colégio de 2019 do Colégio Americano de Reumatologia, né, onde ele mostrou recomendações contra e recomendações a favor no tratamento da artrose de joelho. O que é que ele trouxe como recomendação a favor? Exercício
exercício específico, exercício em conjunto, tá? Fortalecimento de quadril e quadríceps. Orientações, tudo bem? Base da pirâmide, orientação é a base para o tratamento de sucesso, tá? Orientações com fim de autogerenciamento, o que é isso? Orientação com fim de autogerenciamento, orientação com o objetivo do paciente, ele mesmo realizar exercícios no seu dia a dia, para ele autogerenciar a situação dele em um ambiente que foge do ambiente controlado, que é a clínica de fisioterapia, que é o seu consultório, tá? Emagrecimento, segundo aspecto da pirâmide, né? Pacientes obesos, pacientes com alto IMC precisam resolver essa questão com um colega nutricionista, tá? Porque isso pode atrapalhar a evolução positiva do paciente, tá? Órteses para joelho, aí a gente entra na joelheira. Na joelheira, porque como o quadríceps, né? Ele foi feito para gerar um aumento na área de contato da articulação, o quadríceps está inibido, está fraco, ele não vai realizar essa função. Então a gente precisa utilizar uma órtese no momento que a gente está fortalecendo o quadríceps para aumentar a área de contato, consequentemente diminuir a pressão articular e consequentemente diminuir a dor desses pacientes, tá? Por isso que ele traz aí órtese de joelho, que é a joelheira, recomendações a favor. Então percebam que nada que a gente fala aqui é coisa da nossa cabeça. Aí, ó, estudo de alta relevância do Colégio Americano de Reumatologia, mostrando a eficácia da joelheira aí em pacientes com artrose de joelho. E o que é que ele trouxe como recomendação contra? TENS, terapia passiva. Recomendação contra. Glucosamina, condroitina, PRP, ácido hialurônico de forma isolada, recomendação contra. Lembra que eu falei lá no início da live, tem pacientes que eles precisam, né, da administração dessas substâncias, porém em conjunto com uma terapia de exercícios, com um tratamento fisioterapêutico adequado. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa live aula de hoje, a gente entra num aspecto muito importante, que é a questão da progressão de carga no paciente que tem artrose de joelho, né? No paciente idoso, né? Já que a população idosa é a população, né, mais acometida, né, que tem mais prevalência de artrose de joelho hoje, tá? Então, quando a gente fala em progressão de carga, é muito importante a gente se ater ao seguinte: nem sempre o paciente idoso ele vai conseguir fazer um exercício em cadeira aberta. Nem sempre o paciente ele vai iniciar com angulação completa, entendeu? Então a gente precisa estudar essa questão da evolução de carga, evolução de demanda, evolução do nível de exercício, para que a gente consiga fazer um trabalho de exercício efetivo que não venha gerar sobrecarga articular. Qual é o objetivo da terapia ativa, da terapia com exercício? A questão da sobrecarga muscular. O que é sobrecarga muscular? Quando o paciente faz o exercício lá, a cadeira extensora, esticar o joelho, ele fala: cara, meu quadríceps está queimando, estou sentindo o músculo queimar. Perfeito, sobrecarga muscular, é isso que a gente quer. O que é sobrecarga articular? O que a gente não quer? Que é quando o paciente faz o exercício, ele fala: pô, estou sentindo uma dorzinha aqui. Nesse caso, a gente precisa adaptar, a gente precisa ter em mente, ter conhecimento sobre progressão de carga, porque dor articular vai gerar inibição muscular. Inibição muscular vai impedir o ganho de força e o paciente fica nesse ciclo vicioso. Então percebam a importância que a gente tem que dar a esse último aspecto aqui da nossa live aula de hoje, a questão da progressão de carga do paciente idoso. Tá? Então, fique atento a isso. Não é somente fazer o exercício de qualquer forma, qualquer carga, em qualquer cadeia, porque você viu o exercício no Instagram de fulano de tal, vou fazer também. Não. Avalie a demanda do seu paciente. Seu paciente consegue fazer esse exercício com uma boa ativação, sem dor, com uma boa qualidade de movimento? Beleza. Se não consegue, adapte. Vamos dar um passo para trás.
Vamos dar 2 passos para trás para futuramente dar um para frente, né? Não sei se o ditado é esse aí, mas vocês entenderam, né? Então, muito importante a gente ter isso em mente. E foi isso, pessoal, né? O intuito da nossa live aula de hoje sobre artrose de joelho, né? Agradeço a todos vocês que participaram dessa super aula de hoje, dessa super live. A gente volta aqui na segunda-feira com mais uma live, né? No domingo a gente anuncia aqui o tema da nossa live aula na segunda-feira. Agradeço a todos vocês, lembrando que a live vai ficar salva, né? Então envia aí para o seu colega que não pôde participar, que ele vai se beneficiar bastante, tá bom? Agradeço a todos vocês pela presença e grande abraço, excelente noite.